Bom, ele falou de mudança de patamares, ele até perguntou uma hora, ele foi questionado sobre a credibilidade. Ele falou, nunca foi abalada. E aí, Zé, como é que você analisa essa resposta dele? Não, é muito fácil falar dos opositores, mas quem assinou o contrato foi ele, quem deu aval foi o departamento jurídico e, se eu não me engano, as duas pessoas que estão envolvidas nessa questão de comissão saíram, né? Se eu não me engano, né? São duas pessoas. Eu peço perdão pelo nome dos diretores, eu não lembro agora nesse momento, mas é o de marketing, Sérgio Moura, de marketing, né? E tem o outro que é o jurídico, que saiu por não aceitar determinadas situações com o diretor Marcelinho, né? Que é um dos diretores lá do Corinthians, um dos braços mais fortes ali do Augusto. Que opositores? Se eu não me engano, o diretor de marketing não era o mesmo diretor de marketing do Andrés. Nem do Duílio, nem do Roberto, nem do Mário Gobi. Era dele. Né? Na mesma entrevista ele fala que são os traidores saíram e tal. Não deu nome de nenhum. Ainda perguntaram. Né? Ainda perguntaram, ele não deu nome de nenhum. São traidores, dê os nomes, presidente. Dê os nomes, porque senão dá para entender que o diretor de marketing que saiu, né? Pode ser um desses traidores, porque se você não dá nome, você generaliza. E eu acho que esse diretor deveria estar ao seu lado para dar entrevista. Para ele dizer e explicar como foi feito a divisão da comissão. Como foi parar ou não, se está sendo investigado pela polícia, mas me parece que o delegado falou que tem fortes indícios realmente que existe a questão da laranja. Como é da pessoa que foi utilizada como laranja, né? Então, assim, esse diretor deveria estar ao seu lado, presidente. Mesmo com afastamento, ele deveria estar ao seu lado para esclarecer isso daí, porque a resposta que o senhor deu é vã, é uma resposta vazia. Culpar os opositores por um documento que o senhor assinou e por uma comissão que foi paga pelos os dirigentes da sua administração, agora, se o senhor falar que chegou aqui, pegou o clube com 2 milhões de dívidas, com dívidas de 217 milhões para os empresários que já estavam ali, aí eu concordo com o senhor, né? Que aí foram realmente ali a herança da antiga administração. Agora, o que está acontecendo com a VaideBet, o senhor teria como obrigação colocar o diretor ao seu lado e explicar. O senhor falou que tem documento, o senhor não mostrou nenhum documento. O senhor poderia esclarecer, está aqui o documento, ó. Inclusive tem algumas informações de que tem documento que a VaideBet, parece que apresentou numa empresa e tal. Então, assim, às claras, presidente, pega esses documentos, porque o senhor já sabia que seria perguntado sobre isso. Mostra, tá aqui os documentos, tá aqui, se vocês quiserem ver, repasse a imprensa, né? Porque o senhor muitas vezes acusou muitos dos jornalistas que estavam ali, vocês vão atrás de pessoas e publicam e tal. Então mostre os documentos, já que para desmentir todas essas pessoas que publicaram matérias ou notícias falsas, entre aspas, né? Eu acho que simples, a transparência está aí. A resposta que o senhor deu aos opositores, neste caso do VaideBet, para mim não serviu para nada, porque o senhor não deu nome, o problema continua, vai ser discutido se vai pagar multa, se a VaideBet vai pagar multa, mas o senhor esqueceu, né, que o senhor quando rompeu o contrato com a antiga patrocinadora, o Corinthians vai ter que pagar, se eu não me engano, 30 milhões de reais para a antiga patrocinadora, ou seja, tem algumas coisas que precisam ser esclarecidas. E no mais, tem mais coisas aí, nós que vamos falar. Precisa discutir. Agora, Capita, eu falei aqui, negócio sempre de lembrar isso, porque a gente cobra tanto que os profissionais fiquem atualizados e aqui nós também nos atualizamos. Sim. O Zé está fazendo o curso dele de treinador lá, né, da AFA, que a gente estava falando do estudo do futebol. Você fez o de gestão, Sim. né? Como é que é olhar para esse Corinthians com o olhar de um ex-jogador, ídolo e um gestor? Então, Edu, é complicado, que assim, eu reafirmo o que o Zé está falando também, né? Eu acho que tem algumas questões que a gente pode passar para a gestão anterior, né? E são muitas delas. A gente sabe que quando o presidente assumiu o Augusto, não era uma missão fácil, né? Ele assinou, ele sabia de muitas coisas que estavam acontecendo, mas que não seria tarefa fácil, né? E essa questão em particular da VaideBet é uma questão totalmente 100% dele, né? Foi ele e os profissionais ao lado dele que buscaram a empresa,
foram eles, né, que assinaram os documentos, foram eles que em algum momento fizeram essa movimentação de intermediação, e isso ainda não está muito esclarecido, então não sou eu que vou ficar apontando o dedo, mas a gente sabe que tem um problema por trás disso, e tem o problema porque a empresa mesmo se sentiu incomodada e acabou retirando esse patrocínio. Então, Edu, eu vou assim, eu até pedir desculpa ao Augusto, porque eu não o conheço, né? Pessoalmente, eu não estou no dia a dia do clube, mas eu não consigo acreditar em quase nada do que ele fala, assim, sabe? E eu sinto em falar, porque eu tenho um respeito, um carinho pelo Corinthians. Eu acho que o clube não merece passar por essa situação que vem acontecendo há muitos anos, né? De má gestão, pessoas interessadas no bem próprio e não da instituição. Eu não vejo tanta maldade nele, eu posso estar enganado aqui também, né? Da gente descobrir que, de repente, realmente não é uma pessoa que você pode confiar. Mas, na minha opinião, é uma pessoa que não tem preparo para essa função, sabe? Eu acho que isso é o mais importante. É uma pessoa que não consegue se posicionar perante as câmeras, né? Que não carrega essa responsabilidade. Ele fala muita coisa, ele argumenta muito, mas, como o Zé disse, muitas coisas sem prova, sem realmente ter, né, em mãos aquilo que ele está colocando, aquilo que ele está prometendo para uma torcida de mais de 25 milhões, 30 milhões de torcedores. Então, é isso, assim, eu não consigo acreditar, eu acho que particularmente, né, e é uma opinião minha, eu acho que ele não tem experiência e preparo para um cargo tão importante, porque o Corinthians é isso, é você tomar decisões importantes, é você escolher as pessoas competentes, é você colocar a cara numa hora difícil e falar aquilo que vai trazer paz e conforto para o torcedor e muitas das vezes, na maioria das vezes, quase 100% das vezes, isso é na base da verdade, né? Seria muito bom se ele realmente mostrasse a verdade em todas as situações, fizesse o torcedor entender que o Corinthians vivia um momento e vive um momento complicado financeiramente, né? E também dentro do campo, mas financeiramente até pior do que dentro do campo. E o torcedor abraçasse essa ideia. Mas assim, são muitas coisas jogadas ao vento, muitas coisas que ele fala num dia, depois de alguns dias isso é comprovado ou mostrado que não vai acontecer ou segue um outro caminho. Então, para mim em particular, assim, a vai de bet é isso. Os opositores não têm culpa do que aconteceu. Quando ele fala os opositores têm culpa... Fala traidores. Então, isso me incomoda porque, assim, tem algo errado. E a maneira como eu entendo, Edu, é que ele quis... Esses opositores mostraram algo de errado que estava acontecendo no clube, né? É lógico, ele fala isso, claro. Os opositores estão agindo contra o Corinthians. Falou traidores. Então, na cabeça dele, poderia parecer que seria muito bom se todo mundo empurrasse para debaixo do tapete mais uma situação, que é essa situação da intermediação. Né? E quem o cobrou sobre isso foi o Rubão. É isso. Porque o Rubão contou a história. Olha, você falou para mim que não tinha, agora tem. O que está acontecendo? Sim. Aí eu já não sei, é uma questão interna, tá? Mas eu estou falando sobre o que aconteceu. Mas também tem um problema político, né, Zé? Não, mas estou dizendo... Em cima disso. Uma guerra política. Sim, mas é o que aconteceu. Mas o que é certo é certo. A briga que gerou esse desgaste político, até então o Rubão estava prestigiado ou não pelas declarações, o Rubão tem um jeito especial de ser, uma pessoa que tem isso eu estou falando porque as pessoas que conversam sabem que é um cara mais diretão, né? Um cara das antigas e tal. Mas o grande problema foi, e surgiu esse desgaste político, quando o Rubão foi cobrar o presidente sobre essa comissão, que ele falou, poxa, se não tinha, como é que tem agora? Mudou, né? Agora, o Bubu tem traíra no Corinthians? Sim, que ele falou. Tá cheio. Tá cheio. Aliás, não só no Corinthians, né? Em todo lugar. Aqui mesmo tem também, Opa! né? Aqui tem. Aí vai ter porradaria aqui, hein? Todo lugar tem. Todo lugar tem traíra. É o X9, né? É o famoso X9, né? É igual a formiga, tem em todo lugar. Tem em todo lugar, cara. Pô, você vai em empresa, né? Em clube. Eu não esperava isso de você falar que aqui... Esperava. Dê nomes. A gente nomes. Eu tô me inspirando hoje muito no presidente Augusto Melo, que fez um pronunciamento, uma coletiva, eu farei daqui a pouco também. Tô me inspirando nas palavras dele, na forma de comunicar e tal, pra eu fazer isso aí. Mas é o seguinte, a tua pergunta qual era mesmo? Tem traíra no Corinthians? Já respondi essa daí. Não, mas ele falou os traidores. Cara, a coletiva inteira ele falou sobre... Aí teve uma hora que um jornalista, olha, até me perdoem eu não citar o jornalista, mas a pergunta foi muito boa que ele disse. Então, presidente, qual foi o seu maior erro
Aí ele falou, foi confiar nesses traidores. Eu tenho minha parcela de culpa, mas toda hora ele jogava para essa questão dos traidores aí. Mas ele não deu nome em momento algum. Pois é, mas assim, tem que dar nomes. Tem que dar nome. Ele citou gente que tava com ele que saiu. Eu entendi o Rubão. O primeiro cara que eu entendi, para mim, é o Rubão. O diretor de marketing. O diretor de marketing, ele elogiou. Sim. Ele falou, não, o cara é meu amigo, o cara é meu chapa, não sei o que tal. Por que o rapaz saiu? Se ele fala que ele defendeu, ele falou assim, ele é corintiano de verdade. Não, e falou que ele se de São Paulino, para não o diretor de marketing. Não deveria se afastar, ele deveria dar satisfação. Exato. E ele falou que ele deveria dar Então, por exemplo, o diretor de marketing, para mim, não tá na lista de traíra do Augusto Melo. Traíra, para mim, no caso que eu entendi, é o Rubão. Então, o Rubão foi o cara que foi o alicerce e foi fundamental para a eleição. Eu volto a insistir, Bubu. Por que o diretor não estava lá, então, para esclarecer todo esse problema? Também acho, devia também aparecer. Por que ele se afastou? Qual o problema? O problema continua lá. Exato. O problema da Vai de Bet continua lá e pode custar. Ele pode ganhar 30 milhões, que é mais ou menos isso, né? A questão da multa. Pode ganhar 30 milhões, como ele pode custar mais 30 milhões para o Corinthians. O diretor de marketing deveria estar ao lado, porque o problema maior é esse. O problema de reformulação que ele. O diretor de marketing vai chegar, dia 17 que ele falou. Não, né? o que acontece é que o novo. Mas o que o Zé está citando, que é o Sérgio, ele está afastado, de acordo com o presidente. Ele pediu uma licença. Para não atrapalhar, para ver se tem investigação, para não preservar. Ele deveria estar lá. Se ele está afastado do clube, é uma coisa. Mas nessa entrevista, deveria chamar todo mundo que participou do problema. Claro. Olha, vem cá. Já que nós estamos... Vamos falar com todos aqui, ó. Esse aqui é o diretor. Não tem coisa errada. Não tem coisa errada. Tá aqui, ó. O documento está aqui. As coisas estão aqui. Até aqui o diretor explica como é que funciona. Era aí. E transparência é isso. Transparência é isso. Agora, se porque nessa situação do traidor, é uma traição com relação a, de repente, uma decisão que foi tomada por eles. Mas perante o clube não é uma traição. Claro. Né? E é o que muita gente, todos os dirigentes não conseguem olhar para o clube. Mas assim, pensa na instituição. O Rubão porque quando pode você falar fala tem uma coisa errada nessa intermediação, você está indo a favor do clube. E você está sendo um traidor, entre aspas, da pessoa que cometeu esse erro. Se o Augusto e toda essa diretoria tivesse feito o caminho correto que era para ser feito, é o que o Zé disse, era muito fácil você sentar na mesa, você esclarecer tudo o que aconteceu. Quando você não se posiciona, ou quando você aponta o dedo para uma outra situação, e o Augusto ele tem muitos dedos a serem apontados para a gestão anterior, isso é uma lista de coisas que ele poderia apresentar como problemas que ele tem tentado solucionar. Agora, essa questão da Vai de Bet é um problema exclusivo dele, na minha opinião. Como você falou, dá curso de gestão. Assim, eu acho que como presidente, a última decisão teria que ser dele, né? A canetada final seria dele. Ele tá falando toda hora isso. Agora. Não, agora eu entendi que a última canetada tem que ser a minha. Isso é desde o primeiro dia de Corinthians. Você não pode delegar uma decisão tão importante. Você é presidente do Corinthians, você responde para 30 milhões de torcedores. Você não pode delegar a um profissional uma movimentação de, 360 milhões. Não tem cabimento, porque vai cair nas suas costas. Não adianta, vai cair nas suas costas. Você é presidente do Corinthians para tomar decisões importantes. E a decisão importante, muitas vezes, não é só escolher o profissional competente. É você escolher o profissional competente, você alinhar como presidente todas as situações e você dar a canetada final que ele fala. Porque é o seu crivo, é o seu sim, que você está representando mais de 30 milhões de torcedores. Isso é o presidente do Corinthians, mas ninguém olha para o Corinthians dessa forma. Quando você tem um patrocínio de 360 milhões e você fala que não tem intermediação, que assim, é um erro básico, porque todo negócio tem intermediação. Se lá atrás tivesse uma empresa para fazer intermediação, 6, 7, 8%, isso é praxe de mercado. O erro foi ele dizer que não tinha intermediação. No meio do caminho, é lógico que dá a entender, isso é minha opinião, estou falando a minha opinião, é lógico que no meio do caminho chegou alguém e falou assim, pô, Gu, você tá maluco, cara? Todo mundo participa, todo negócio tem uma intermediação. Pô, são mais de 20 milhões de intermediação, pô. Então tem que colocar alguém para receber esse dinheiro. É isso que fica claro. Você está entendendo? Então, Edu, passou, na minha opinião, passou pela mão dele. Passou pela mão dele essa situação. Então, assim, ele assinou, ele testemunhou, ele acordou. Ponto. Ele teria que explicar. Se não passou pela mão dele um contrato de 360 milhões que não passa pelo presidente, ele não pode estar ali. Ele não pode estar ali. Né? E a comissão dividida, já que... Como é que funcionou isso aí? Ele sancionou a comissão? É isso, tem que passar por ele, Zé. Tem que passar por ele, não tem lógica. Uma comissão de R$100.
É uma comissão de 7%, né? 7% de 360 milhões. 20 e poucos milhões, 25 milhões. Tem que ser isso. E aí, nessa entrevista, ele chamaria o presidente, né? Chamaria todo mundo que participou da negociação. Fizemos assim, os documentos estão aqui, não tem nenhum problema. Ele está afastado. Por quê? Porque ele não quer interferir ou não quer atrapalhar, mas hoje, por obrigação e esclarecimento para todos os torcedores do Corinthians, nós estamos aqui falando isso. Agora, não, os opositores. Que opositores? Que culpa o Andrés tem se foi ele que assinou, ele que rompeu o contrato com a antiga patrocinadora, que o Corinthians tem que pagar 30 milhões, e assinou com a nova? Ô Zé, ele chegou a dizer na entrevista, isso aí, olha, o que eu tô falando aqui, tudo foi na entrevista, a gente acompanhou ela inteira. Por um momento, ele chegou, eu achei que ele estava vendo o F90, que o Birner aqui pediu a união, a paz para o Corinthians. Ele falou, todo mundo agora tem que remar junto, vocês estão jogando contra. E toda hora ele ficou citando isso, o Prats. E aí... Só para trazer uma informação, Edu, anunciado pelo próprio presidente Augusto Melo, né, que o Leonardo Pantaleão, que é o novo diretor jurídico do Corinthians. Isso. Ele foi anunciado pelo presidente quando começou a entrevista. Ele falou que vai pegar um grande desafio, Leonardo Pantaleão. Mas, Prats, rapidinho para a gente chamar o próximo tema. Qual o tamanho da credibilidade do Corinthians hoje? Então, segundo o presidente, a credibilidade existe, está aí. O que me parece assim, uma coisa que o presidente do Corinthians tem razão, e aí eu não acho que é ruim para essa gestão, mas fala um pouco sobre as outras, ele encontra uma oposição ferrenha em pouco tempo, como as outras talvez não encontraram. Isso é um fato. Agora, isso não é ruim para a gestão dele. Isso foi ruim porque talvez tenha faltado para outras gestões. Agora, em relação a cobrar, fiscalizar, questionar, quem é a oposição... E aí não é questão de ser contra ou a favor, isso aí é o papel. Exatamente. Isso aí é o papel. Se não teve tanto antes, foi um erro de quem não fez isso antes. Né? Então, porque assim, o que o presidente Augusto Melo dá a entender em alguns momentos é que tem muito fogo amigo. De quem estava com ele até pouco tempo, ele sentou na cadeira, aí ele confiava em um, ele não deu para confiar direito, o outro que seria uma escolha técnica já não era tão técnica assim, os amigos não vieram, ele deixou isso fora, isso está causando desconforto internamente no Corinthians. Mas esse contrato estou com os companheiros. É um contrato que passou por ele. Foi anunciado, inclusive, por ele com muita badalação, com muita pompa. Né? Então, o que aconteceu no contrato, e ainda há investigação sobre isso, não tem uma conclusão sobre isso, há indícios, mas há uma investigação, isso é ele que vai responder. Agora, o Bubu, você fala aqui que essa gestão não... Como é que você fala? Impeachment. Fala de novo ali, olhando para aquela câmera do Brasil ali. O que vai ter? Não, já falei há 2 semanas. Não, eu acho que essa gestão não vai terminar. Eu acho que vai ter impeachment. Então peraí. Você vai falar? Vai mostrar a fala do presidente? Ele falou do impeachment. Todo mundo está respondendo para mim hoje. Impressionante. Boa tarde. Boa pergunta. Acho legal isso. Impeachment, isso não existe. Não tem motivo para isso. São 5 questões que tem que passar... Não existe, a gente nem pensa nisso. Eu penso no Corinthians, eu estou aqui para trabalhar. E golpe ninguém vai dar aqui, pode ficar tranquilo, não existe isso. Eu fui eleito pelo voto popular do sócio, muito bem votado, numa dinastia de 16 anos que ninguém aguentava mais, né? Torcedor, o sócio do clube apostou na gente, pode ter certeza que nós não vamos decepcionar. Como eu falei para o Marco Belo, como abri a entrevista, erros, a gente é ser humano, a gente erra. Cabe a nós ter humildade, né? Seriedade, profissionalismo e corrigir. E nós estamos corrigindo. Então, impeachment não se preocupa. Olha lá, não se preocupe, Bubu. Não, eu só me preocupo com os meus boletos, né? Eu já falei aqui, né? Bem, mas eu não me preocupo com o time de futebol, não? com o jogador. Não, imagina. Eu me preocupo com os boletos que eu tenho, que são muito para eu pagar. Só que é o seguinte, fica tranquilo. Ele não tem que ficar tranquilo, não. Porque... Né, se confirmada toda a história que a gente está vendo nebulosa... Porque impeachment não é... Impeachment não é assim, não é que o futebol andou mal, tem que tirar o presidente. Não, impeachment você tem de ter motivos. Então, e a gente está acompanhando, hoje há indícios fortes. Corrupção. Então, por exemplo, ele está falando, ele não pensa em impeachment, ele não pensa mesmo, agora a oposição pensa. Os traidores que ele cita aí e tal, podem ter se sentido traídos por ele. O Rubão, por exemplo, se ele for lá conversar sobre o patrocínio, eu falei uma coisa com você, não tinha intermediação, aí aparece, o Rubão pode se sentir traído. Ele pode achar que o traidor é o Augusto Melo. Né? A traição é uma via de 2 mãos, né? Como diria o outro. Então é o seguinte, a possibilidade do impeachment é real, porque o noticiário corintiano, as coisas que estão saindo, são coisas, se confirmadas, para motivo de impeachment. E é claro que ele tem hoje uma oposição que já era forte, até aliados que eram dele hoje devem estar contra ele, então a situação dele hoje, ele está numa corda bamba, amigão.
Entendeu? O time pode até melhorar, o Corinthians melhorar em campo, crescer, aparecer coisa boa pro Corinthians, só que fora de campo, com tanto escândalo, com tanto noticiário negativo, ele falou, precisa de 5 coisas. Ó, se você procurar, você acha 5 coisas aí. São 5 instâncias. 5 instâncias. Mas isso tem... Passando mas é normal. Eu falei, a gente passou no Brasil por um impeachment de uma presidente. Né? Tem o processo para isso. Mas eu estou lendo aqui a matéria aqui do GE, inclusive, falando que a polícia já concluiu que a empresa Neoway é laranja mesmo. Então, não tem nada. Você a apuração da polícia, atrás de endereço, atrás de tudo. Tem o Tuminha lá no conselho lá, que o conselho vai julgar. O Arthur está dizendo aqui, só para citar, que realmente tem essa apuração, já está definido, mas essa não é intermediadora, citou o Arthur. Sim, faz parte do processo. Então, eu comparo, por exemplo, o clube. O clube é um grupinho fechado, né? Sim. O clube, aí ele fala assim, fui eleito pelo voto popular dos sócios. O Corinthians tem 30 milhões de torcedores, mas quem vota lá são 300. Né? É um universo muito pequeno. Então ele ganhou o voto popular desse grupinho, do clubinho ali, né? Que gerencia o Corinthians. É como um condomínio. Se o síndico do meu prédio está cometendo alguma irregularidade, né? Outros moradores vão pesquisar, percebeu, o cara, a gente pegou uma taxa a mais aqui para pagar não sei o quê, e o cara está desviando para cá, apareceu um laranja, vai lá e tem uma reunião, tira o síndico. Toda instituição, um clube e tal, tem mecanismos, tem um conselho que vai lá, pessoal, o presidente fez um negócio que é danoso para o Corinthians, isso aqui é lesivo ao Corinthians. Vamos votar aqui? Aí você vota lá. Esses mesmos caras, os 300 que participaram da eleição dele lá, votam lá e falam assim, se é a favor ou contra o impeachment. Isso. Se a maioria tiver a favor, vai sair. E a gestão dele está dando motivos, eu acho que animando opositores e traidores a tirá-lo do cargo. É o caso do Carlos Miguel. Ele falou, não, o Carlos Miguel continua no Corinthians, está aqui. Nós vamos falar já do Carlos Miguel. Só que não depende dele. Se alguém pagar a multa, que é 4 milhões, já vai embora. Nós vamos falar já não fazer nada. Miguel. Só para lembrar que aí como é que funciona, para você que está em casa e não entende como é a dinâmica de um clube. E aí eu vou colocar o lado do Corinthians já. O presidente do conselho é o Romeu Tuma Júnior. Sim. O Tuminha, ele é do lado do Augusto. Então talvez esteja aí, não que estou dizendo aqui fazendo ilação nenhuma, mas uma aposta dele de que, de repente vai ter uma certa resistência. Agora, Zé, quando o conselho pegar, eu até falei aqui na redação, vou falar, se essa bola do Corinthians não entrar no campo, vocês vão ver o que vai acontecer com ele. Porque aí o time está na zona de rebaixamento, situação complicada fora de campo, aí a pressão é muito grande, Zé. Não, isso é verdade. Isso é verdade. Os resultados vão influenciar muito na questão da pressão. Eu não sei se seria o caso como o Prats falou sobre a questão de impeachment. Eu acho que essa investigação policial é uma coisa que vai pesar muito em relação a isso. Tá vendo tem mais detalhes no site da ESPN aqui que fala sobre uma série de coisas do Alexandre Cassundé, né? E aí é uma coisa mais séria e cabe realmente, pelo menos que eu estou entendendo aqui, sobre a questão do impeachment. Eu acho que no jogo se acontecer isso do Corinthians permanecer na zona de rebaixamento, ter essa confusão toda, aí deve cair diretor, treinador, jogador, reformulação, e aí um monte de gente deve ser mandada embora, inclusive a pressão em cima sobre o presidente vai ser muito grande, e aí possivelmente se não tiver o impeachment na próxima eleição, ele não deve ser reeleito, né? Dependendo se mantiver essa atuada, porque 5 meses já foram 5 meses bem complicados. Sobre ele falar, tá aproveitando aqui, ele fala, não, vocês não viram o que aconteceu dentro do clube. Vocês não mostram. Ninguém mostra, ninguém abre o clube. Não, porque eu vou contratar fisioterapeutas, a gente contratou fisioterapeuta, fisiologista para as categorias de base, porque o Bidon, se eu não me engano, começou na São Paulo de Júnior. Tá São Paulo de Júnior, e aí a gente tem que ser justo, né? Da César ao que é de César. O Bidon estava na administração passada. Ele é formado pela administração passada. Por enquanto, nenhum atleta foi formado por essa administração. Ele citou o Wesley, que ele segurou, que não teve... Enfim, mas né? Então, assim como eu falei, é muita coisa de acusar os outros e não assumir o que está acontecendo. Aquele desvio de foco, lembra do Vanderlei, quando o time ia mal, ele, você tá usando cabelo acrílico e tal, e todo mundo ficava falando do cabelo acrílico do Prats e não prestava atenção no que estava sendo do jogo. Quer ver? Olhem como o discurso é interessante, que as coisas podem mudar mesmo. O Capita falou sobre o discurso do Augusto Melo. Eu peço a atenção de vocês, você que está em casa também, para a análise de como as coisas foram mudando nas respostas quando o assunto foi Carlos Miguel e o futuro do atleta. Vamos lá. Os 2 goleiros titulares saíram, você perdeu seu diretor de futebol. Qual 2 goleiros titulares que saiu? Primeiro Castro, depois Carlos Miguel. Já saiu?
Não estou sabendo. O Carlos Miguel não saiu, então? Isso é informação. Está treinando. Tem contrato? Tem contrato. Não vai sair? Não tive nenhuma proposta até agora. Então um goleiro titular saiu. Boa informação que você deu pra gente, então. Não, até agora não chegou nada para mim, Marco. Não chegou nenhum? Nada, não chegou nenhum contrato, não pagaram multa, nada. E o menino está aí feliz trabalhando. Até agora, até quando você contrata, não existe você fazer um contrato com um atleta e daqui a pouco vai diminuindo a porcentagem dele. A gente queria entender também por que até dia 31 de dezembro existia uma multa de 50 milhões de euros e a partir do dia 1º de janeiro uma multa de 4 milhões de euros. Não chegou nenhuma proposta para nós até agora, não foi paga a multa. Existe sim uma conversa, existe um barulho nesse sentido de que vão pagar a multa, ele vai sair, mas até então ele é atleta do Corinthians, ele está treinando, né? Depende agora da comissão. Carlos Miguel, ele mesmo fala, presidente, se chegar uma proposta, é um sonho jogar na Europa. E a gente tentou de toda forma, se chegar já existia uma proposta, se chegar alguma proposta, nos fale, se o problema for financeiro, a gente tenta uma equação, enfim, a gente está em todas as conversas. Capita. É difícil. Assim, com relação à multa do Carlos Miguel, é isso que a gente está falando, né? Ele tem razão em colocar isso na conta da gestão anterior. Não tem cabimento, não vou falar de valor que é 50 para 4, não tem cabimento, é muita diferença do que era uma multa para o quanto foi reduzido. Então, assim, isso, na minha opinião, se encaixa também na maneira como foi feito o contrato do Mano Menezes, por exemplo, né? Não entra na minha cabeça você fazer um contrato com o treinador, você tendo mais 2, 3 meses, 4 meses de gestão, sabendo que o presidente que está para ganhar não quer esse treinador e você, pensando no bem do clube, você faz um contrato de 2 anos e coloca uma multa altíssima. Entra na mesma questão essa mudança de valor da multa rescisória do Carlos Miguel. Muita gente pensando em benefício próprio, pouca gente pensando na instituição, no clube, né? E é isso que mais deixa a gente, sei lá, bravo, chateado, porque o Corinthians não merece passar por isso de nenhuma forma. E aí agora colocando a situação dele, após ele falar com relação aos números, como você vai acreditar numa pessoa... E aí, eu peço mais desculpa de falar dessa forma, porque não queria estar elogiando o presidente, falando do belíssimo trabalho, enfim, que na mesma pergunta, ele muda de respostas 2, 3 vezes. Então, primeiro não tem nada, o Carlos Miguel está feliz, depois tem alguma coisinha, se o Carlos Miguel já me procurou falando que deve sair. Tudo na mesma entrevista. Tudo na mesma entrevista, na mesma pergunta, no mesmo momento. Então é isso que eu estou tentando mostrar aqui, né? O Augusto, eu não vou falar da pessoa, porque eu não o conheço, mas ele não tem experiência e capacidade para administrar um clube desse tamanho, infelizmente, porque como ele disse, foi uma pessoa que venceu a eleição por voto, ele fala popular, mas não é popular, né? Como o Bubu falou, a maneira que essa votação acontece, que são poucos sócios, mas é isso, assim, não tem experiência, não tem capacidade de gestão, né? Nunca trabalhou em algo tão grande como o Corinthians, né? Se falando de patrocínio, enfim, de contratação, de dia a dia conturbado. E assim, a gente vê e lamenta muito porque o Corinthians é muito grande para estar exposto dessa forma. E só para eu completar um raciocínio do que eu queria falar, quando o presidente fala que o Corinthians tem credibilidade, essa gestão não tem nem tempo para isso. Então, para de falar que essa gestão tem credibilidade. Você não consegue credibilidade com empresas gigantescas, com valores de 300 milhões, em 4, 5 meses de gestão. Então, para com essa conversa de que hoje o Corinthians tem credibilidade. O Corinthians tem um nome gigantesco, tem um escudo gigantesco. Todo mundo sabe, o patrocinador, a VaiDebet, ou qualquer outra marca que vai estampar no Corinthians, ela sabe a exposição que ela vai ter. Que ela vai passar em rede nacional na maioria dos jogos, o número de torcedores que o Corinthians tem, que podem se movimentar a favor dessa empresa que está na camisa do Corinthians, o quanto ela pode ficar conhecida. Então é isso que em algum momento pode trazer esse novo recurso ao Corinthians. A empresa ela não vai olhar para a gestão passada, porque essa gestão passada não merece nenhum tipo de investimento. Essa gestão atual também não merece, porque é muito curto o espaço de tempo e muito confuso. Esse recurso que vai vir, e a gente, né, eu e o Zé, a gente jogou no Corinthians, a gente torce muito para que as coisas se ajeitem, ela só vai acontecer pelo tamanho do Corinthians, pela movimentação, número de torcedores e por quanto o Corinthians é exposto na mídia, enfim, a gente está falando aqui do Corinthians há quanto tempo e outras emissões a gente está falando do Corinthians também. Então é isso, é tentar fazer
o básico que eu falo, entre aspas, para um gestor, que não é o básico, é complicado, mas ter um entendimento do momento do Corinthians e olhar em prol da instituição. A partir desse momento, quando as pessoas que estão comandando o Corinthians olharem somente em prol da instituição, entenderem o tamanho, o número de torcedores, eu acho que o trabalho vai ser muito facilitado, ou talvez um pouco facilitado. Ô, Prato, você sabe que teve até um bate-boca ali com o jornalista, né? Uma troca de argumentos ali. A gente vai acompanhar que foi com o Thiago. Né? Não, com o Vessone, com o Belo e também com o Thiago Salazar, agora da TV Gazeta. Vamos lá. Eu quero fazer uma pergunta para ele também, porque ultimamente ele vem só investigando, ele se tornou um jornalista investigativo. Sim, sempre foi. Coisa que ele não fez na gestão passada. São Paulo também, eu já fui setor dos outros dois. Na gestão passada você fez? Também fiz. Então procura saber a empresa que trouxe nosso patrocinador de Costa, se ela tem o KNAI. A ESE? Procura saber. Inclusive procurei sobre a agência que presta serviço. Você falou alguma coisa ou não? Não, porque está tudo certo, presidente. Está tudo certo a empresa? Inclusive saiu na comissão. A Comissão de Justiça do Conselho Deliberativo emitiu um relatório dizendo que não há nenhuma irregularidade. Fui consultar, fiz exatamente o que o senhor falou. Apurei a comissão... Existe isso, doutor Patalhão? Aquela empresa que foi... Nós estamos verificando. Não, a Comissão de Justiça mas eu acho que é justo. do Conselho Você tem que não há irregularidade, não é o Salazar. Você faz isso, liga para nosso assessor, vocês têm 2 horas que eu estou mandando, você intima. Também não é verdade. Também não é verdade. Jô, faz favor, mostra o celular aqui, se ele está mentindo. Todas as matérias que a Gazeta se ele está mentindo, vamos mostrar para ele também que ele está mentindo. Eu vi a sua mensagem. Então você não fala que não é verdade. Eu vi a sua mensagem ligando para nós, intimando que nós temos que dar satisfação para você. Só solicitando uma resposta oficial, como eu sempre faço. Em todas as matérias que eu faço, eu solicito uma resposta do clube, como sempre. Normalmente eu dou um dia. Você jogou no ar do intermediário da Vaidbet? Joguei no ar, não, presidente. Eu publiquei uma matéria baseada no contrato. Você perguntou, posso responder? O senhor sabe que eu tenho o contrato. Você perguntou e eu autorizei você ficar com o telefone. Mas eu lhe perguntei sobre a WorkService. O senhor não está respondendo o que eu perguntei. Então você... é o problema. Não, eu vou lhe responder. Vou lhe responder. Porque a mesma empresa que você falou do KNAI, eu falei para você, normal. Eu também, eu falei para o senhor, a sua... Se tem uma coisa que nós estamos fazendo aqui, Salazar, se tem uma coisa que nós estamos fazendo aqui é corrigindo todos os erros, você pode ter certeza disso. A coisa é muito transparente e muito limpa. Todos os erros aqui estão sendo corrigidos. Eu só não estou gostando da forma de você agir. Você manda para minha assessora de imprensa praticamente uma intimação. Ou você me responde isso que eu estou jogando para o ar daqui 2 horas. Você dá 2 horas para a assessora tentar saber de todas as coisas, porque senão em 2 horas você joga para o ar. Você joga para o ar e a gente tem que correr para se defender. Então só quero, eu nunca te neguei... O senhor está cometendo uma injustiça e não é verdade. Isso aconteceu ontem. Não, senhor, nós vamos ter que falar a verdade aqui. Eu sempre solicito com um dia de espaço para respostas do clube, e o nome disso não é uma intimação, é uma solicitação de resposta e questionamentos sobre... Mas você fala, você tem 2 horas para me... Nesse dia houve uma situação atípica. Você fala que tem 2 horas para ela se identificar. 2 horas, assim como o clube também já nos solicitou, já fez demanda assim em cima da hora, presidente. Você está se tornando uma pessoa não grata, Salazar. Aqui, faça a coisa correta, você tem meu telefone. Eu sempre esclareci qualquer dúvida sua. E aí eu vou informar uma coisa aqui, Prates. Informação dada pelo Flávio Ortega, nosso companheiro, agora está no meu timão. Essa empresa que o presidente pediu, vai lá verificar, é a Easy Seguros, está atrás dele, bem atrás dele, no backdrop. Está com o contrato em vigência. Ou melhor, estava, vai pedir a rescisão, depois dele pedir, vai lá ver se está tudo ok com a empresa. Era uma empresa já com contrato vigente com ele, e ele, para se defender de uma né? Ele falou sem saber, né? Porque depois ele pergunta de uma informação, ele vai lá e acusa uma empresa que é patrocinadora dele, Prates. Primeiro, Azul, assim, a entrevista coletiva, e aí é um assunto mais amplo, ela se tornou há algum tempo já algo muito bélico, né? Porque geralmente há uma distância hoje do entrevistador com o entrevistado. Muita gente que trabalha no futebol vê jornalista como inimigo. Você tem dificuldade de distinguir quem é quem na classe, mas isso é um outro assunto. Salazar fez um papel de jornalista ali. Ele estava como um entrevistador, estava participando de uma entrevista coletiva e fez perguntas ao presidente do Corinthians, que estava incomodado, que está incomodado com a maneira que trabalha o jornalista, não gosta disso, não gosta daquilo, que é um direito do presidente também. Agora foi feita uma pergunta que no primeiro momento não teve resposta e depois o presidente pergunta de uma empresa que ele, imagino que conheça, né? Tanto é que estampa a marca na camisa do clube. Então, assim, ficou uma situação, Edu, que virou um embate que não é interessante nem para o jornalista, certamente o Salazar não queria passar por isso e viver isso daí, e nem é interessante para o presidente. Está falando ali como presidente do Corinthians. A gente tem de sempre ter na cabeça
Que a gente não estava ouvindo apenas o Augusto Melo, pessoa física ali. Ele estava falando do presidente do Corinthians, estava ouvindo a função de alguém que exerce o cargo de presidente do Corinthians, que vai responder em relação ao que ele faz como presidente. Ninguém estava perguntando como pessoa, se ele saiu ontem, para onde ele foi, isso não interessa. Então, assim, fica uma situação que fica muito chata no ar, fica desagradável para quem está participando da entrevista, no caso do jornalista, que estava ali perguntando e tirando dúvidas que ele tinha, e fica chato também para o presidente, que está falando ali como presidente do clube. E não é Augusto Melo, pessoa física ali. E que se mostrou desinformado, né? Eu acho que ele não entendeu uma situação muito simples. Ele acha que todo mundo que não está a favor dele é contra o Corinthians. Ou que faz críticas. A imprensa, inclusive. Então, por exemplo, ele fala assim, o cara não é corintiano de verdade. Qualquer torcedor do Corinthians, um torcedor organizado do Corinthians, um conselheiro do Corinthians, não sei o quê, e sobretudo a imprensa, quer saber a verdade, quer ter esclarecimento, quer saber se tem corrupção ou não tem no Corinthians. Então, qualquer pessoa que tenha o interesse, um questionamento sobre isso, coisas escusas que estão acontecendo no Corinthians, supostamente irregularidades e tal, quem tem mais interesse nisso é o corintiano. O torcedor quer saber, mas tem cara roubando o meu clube, tem cara sacaneando o meu clube, tem cara não sei o quê. Então, o papel da imprensa jornalista é fiscalizar, é cobrar. O conselho, oposição também, é gerenciar, né? Então, ele não está entendendo isso. É meio que todos contra mim. Parece que ele está criando um cavalo de batalha, ele está completamente perdido nisso, sem noção. Bom,